Para você descobrir se pode ou não receber o benefício do INSS por conta da hérnia de disco, você precisa entender sobre três coisas. Primeiro, o que é incapacidade para o trabalho do ponto de vista do INSS. Segundo, qualidade de segurado, você precisa descobrir se você tem ou não qualidade de segurado. E terceiro, carência, você precisa entender se você cumpriu a carência mínima ou se você tem direito à isenção da carência. Você não precisa cumprir a carência mínima. E é justamente sobre esses três requisitos que eu vou explicar para você aqui neste vídeo. Então, se você assistiu o vídeo até o final, é bem provável que você vai encontrar a resposta para a seguinte pergunta: eu sofro de hérnia de disco. Posso receber um benefício do INSS? Incapacidade para o trabalho. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Você tem ou não incapacidade para o trabalho? Porque não basta ter o diagnóstico, ter a doença, no caso a hérnia de disco, para você receber o benefício. Tanto é que o nome do auxílio-doença mudou para auxílio incapacidade temporária. Não é mais auxílio-doença o nome, é auxílio incapacidade temporária. E a aposentadoria, que era chamada de aposentadoria por invalidez, agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Então, o que é incapacidade para o trabalho? A incapacidade para o trabalho ela pode acontecer de três formas. A primeira forma, mais comum, é a limitação. Então, você sofre de hérnia de disco e, por exemplo, você não tem força nas pernas. A tua perna ela não fica fraca e em algumas situações você nem consegue andar ou cai de vez em quando porque ela falta forças. Nessa hipótese, você vai ter uma limitação para ficar em pé por muito tempo ou para andar longas distâncias. E aí você precisa analisar qual é a demanda da tua profissão. Então, a profissão que você exerce ou a profissão que você exercia caso você esteja desempregado hoje, precisava andar por longa distância, precisava ficar em pé, precisava ter força 100% nas pernas, porque se precisava, ou se precisa, se você está trabalhando hoje, e a hérnia de disco está causando em você justamente a falta de força, então aí você tem uma limitação para a tua profissão, uma limitação de tal modo que impede você de exercer a tua profissão. Logo, você está incapacitado para o trabalho. Agora, a situação é diferente quando a hérnia de disco, por exemplo, não gera em você nenhuma limitação. Pode ser que em algumas pessoas a hérnia de disco não causa nada na pessoa, a pessoa não sente simplesmente nada. E aí, nesses casos, você não vai estar incapacitado pela limitação. Talvez você possa estar incapacitado pela possibilidade de agravamento, que eu já vou falar para você. Mas então, veja, todas as vezes que eu preciso analisar se uma pessoa tem ou não a incapacidade para o trabalho, eu preciso analisar as limitações que aquela doença causa naquela pessoa e analisar qual é a exigência da profissão, ou seja, qual é a profissão que essa pessoa exerce e o que ela precisa fazer naquela profissão dela. Se ela for desempregada, como eu disse, você analisa a última profissão ou a profissão habitual, aquela que normalmente ela exerce. E aí você faz essa análise, limitação, exigência. Todas as vezes em que a limitação causar um impedimento para o exercício daquela profissão, eu tenho então a incapacidade para o trabalho. Agora, a incapacidade para o trabalho, ela também acontece, também existe incapacidade quando, apesar de eu não ter uma limitação, se continuar exercendo a minha profissão, vou ter a minha hérnia de disco agravada por conta justamente do exercício da minha profissão. O exercício da minha profissão causa um agravamento da hérnia de disco. Isso também é incapacidade. Vamos pegar como exemplo uma pessoa que carrega peso, movimentador de carga, ele carrega e descarrega caminhão e é diagnosticado com hérnia de disco. Nessa situação, pode ser que ele ainda consiga carregar e descarregar um caminhão, mas o médico pode olhar para ele e falar, olha, devido à tua hérnia de disco, é melhor você mudar de profissão, porque se você continuar na tua profissão, você vai ter um agravamento e aí pode ser que você vá parar, por exemplo, na cadeira de rodas devido ao agravamento. E aí, então, você também tem uma incapacidade. Existe ainda uma outra forma de uma pessoa ser considerada incapacitada para o trabalho de acordo com o INSS. É quando a pessoa, por conta da doença, oferece risco para si ou para terceiros.
Vou dar um exemplo aqui para ilustrar melhor. Imagine um motorista de caminhão que sofre de hérnia de disco e esta hérnia está em um estágio que, apesar de permitir ele trabalhar, permitir ele dirigir o caminhão o dia todo, ela causa, de vez em quando, assim, uma falta de força nas pernas. Bom, o motorista trabalha sentado, então, se faltar força nas pernas, teoricamente ele não vai cair, porque ele já está sentado com cinto de segurança, certo? Beleza. Mas vamos imaginar que esse motorista esteja dirigindo na estrada e falta força bem na hora que ele precisa frear o caminhão. Bom, aí se faltar força na hora dele frear o caminhão, vai acontecer acidente. E aí pode ele se machucar, ou seja, risco para si, ou ele machucar outras pessoas, risco para terceiros. Olha só então, para fechar o assunto da incapacidade, para a gente falar sobre qualidade de segurado. Você precisa analisar as limitações que a hérnia de disco causa em você e em relação às necessidades da tua profissão, as tarefas que você precisa fazer. Você precisa saber se a tua profissão vai agravar a hérnia de disco que você sofre e você também precisa saber se, no teu caso, a hérnia de disco te coloca em risco, coloca em risco a tua vida ou a vida de terceiro. Esses são os 3 aspectos da incapacidade para o trabalho que você, junto com o teu médico, deve analisar. Depois da incapacidade, você vai analisar se você tem qualidade de segurado ou não. E o que é qualidade de segurado? Qualidade de segurado é quando você está contribuindo para a Previdência Social. Mas fique atento, existe uma coisa chamada período de graça. O período de graça é uma situação onde você mantém a qualidade de segurado mesmo depois de ter parado de contribuir. Aí você vai ter que analisar qual é o teu caso. Por quê? O trabalhador de carteira assinada ou contribuinte individual que está contribuindo e para de contribuir, ele tem 12 meses de período de graça. Então, ele tem 1 ano, no mínimo. Se esse trabalhador de carteira assinada, esse contribuinte individual, ficar desempregado depois que parou de contribuir e provar esse desemprego, então ele tem 2 anos. Aí já não tem só 1 ano, ele tem 2 anos de período de graça. Ainda existe uma outra hipótese, que é quando aquela pessoa contribui por mais de 120 meses, ou seja, ela contribuiu por mais de 120 vezes para o INSS ou para a Previdência Social. Nessa situação, ela tem mais 1 ano também. Se ela tiver desemprego mais 120 contribuições, veja que vai para 3 anos de período de graça. Existem outras situações que também geram direito ao período de graça. Se você quer saber mais sobre período de graça, deixa um comentário aqui no vídeo que eu mando o link para você poder assistir e tirar todas as suas dúvidas sobre período de graça. Por fim, turma, você precisa entender sobre a carência. A carência é o número mínimo de contribuições que você precisa ter para poder solicitar o benefício ou para poder ter direito ao benefício, né? Solicitar, todo mundo pode. Receber é que não pode. Então, para você receber o benefício, você também precisa provar a carência. Ou então, você precisa provar a isenção da carência, que nada mais é provar que você não precisa cumprir a carência. Para cumprir a carência, você precisa ter pago 12 contribuições para a Previdência Social. E nessas 12 contribuições que você tem que ter pago, as últimas 6 contribuições precisam estar dentro da qualidade de segurado. Você não pode ter perdido a qualidade de segurado nas suas últimas 6 contribuições. Se você cumpre esse requisito, ó, jóia, você cumpriu a carência e tá tudo certo. Agora, se o teu caso é de isenção de carência, você não tem todas as contribuições feitas e precisa então provar o seu direito de ter a isenção da carência, você vai precisar ficar atento ao seguinte: existem 2 situações que dão o direito de uma pessoa que sofre de hérnia de disco conseguir a isenção. A primeira situação é quando a hérnia de disco é causada por um acidente. Imagine que a pessoa sofre um acidente de carro ou cai da escada, alguma coisa do tipo, e esta queda, este acidente, gera a hérnia de disco que ela sofre. Nesse caso, se ficar provado que a hérnia de disco que produz a incapacidade foi causada por um acidente, então consegue a isenção da carência de 12 meses. A outra hipótese é o acidente de trabalho. E aí o acidente de trabalho ele pode acontecer de 2 formas. A forma mais comum é quando a pessoa cai, se machuca durante o trabalho lá dentro da empresa ou fora da empresa, mas trabalhando.
aí é acidente de trabalho, também tem isenção de carência. Outra situação que também é considerada acidente de trabalho é quando a pessoa sofre hérnia de disco por conta da profissão. Aí nós temos a doença profissional. Se você conseguir provar que a tua profissão foi que causou ou agravou a tua hérnia de disco, então você tem aí uma doença profissional. E doença profissional é acidente de trabalho isenta a carência. Agora, preste bem atenção nesse detalhe aqui que eu vou te falar. Quem sofre uma redução da capacidade para o trabalho por conta de um acidente de trabalho, e aí também conta quem sofre hérnia de disco por conta da profissão, pode receber um benefício chamado auxílio acidente. De repente você sai de auxílio incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, e ao invés de você se aposentar, porque não vai dar para aposentar, você recebe um auxílio acidente, que é uma indenização mensal, você recebe todos os meses até você aposentar, num valor aproximado da metade do teu auxílio doença, do auxílio incapacidade temporária. Quer saber mais sobre o auxílio acidente? Deixa nos comentários também para que eu te mando o link para você assistir o vídeo onde eu explico tudo sobre o auxílio acidente. Então, olha só, se você assistiu esse vídeo até o final, eu acredito que você já tem uma ideia se você tem ou não direito de receber algum benefício do INSS, no caso, auxílio incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez, que agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente, ou até mesmo o auxílio acidente. Tá joia? Se você quer entrar em contato com o escritório Almeida Marques Advogados, eu vou deixar o link do nosso site aqui na descrição do vídeo. Através desse link você vai ter acesso a todas as informações sobre o nosso escritório, como conversar, tudo aqui na descrição do vídeo. Tá joia? Eu sou o Wilker Gustavo, eu sou advogado especialista em benefícios do INSS e falo aqui do canal Almeida Marques Advogados. Se inscreva e receba notícias, informações sobre seus direitos na Previdência Social. Curta, compartilha, manda esse vídeo no grupo da tua empresa, manda esse vídeo no grupo da família para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E se você sabe de algum colega que sofre de hérnia de disco, então você está obrigado a enviar para ele esse vídeo. Tá joia? Até a próxima!